Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus, uma mensagem ao teu coração. E o texto que Deus ministrou no meu coração para estar compartilhando com você esta noite está em Gênesis capítulo 3. Abra a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia na mão aí, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha só o que o texto vai dizer. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Queridos, eu quero compartilhar aqui essa mensagem desse texto, Gênesis capítulo 3. E o que o texto está mostrando? Que na verdade nós vamos ver no capítulo anterior, no capítulo 2, que Deus criou, fez um jardim e colocou o homem, criou a mulher e colocou nesse jardim, e ali Deus deu uma ordem para esse homem, para aquele casal. E qual era essa ordem? Qual era essa ordem? Olha só o que diz no capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então esse jardim, Deus fez o jardim e colocou o homem nesse jardim. Colocou o homem nesse jardim. Aí eu quero que você vá lá para o versículo 15 de Gênesis capítulo 2. No versículo 15 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O versículo 16 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então o que nós estamos vendo aqui? Um homem que foi criado e foi colocado no jardim que Deus fez e que recebeu uma ordem. Olha, tem uma árvore no meio do jardim do qual você não pode comer, Porque se você comer desta árvore, certamente você morrerá. Esta era a ordem que aquele casal tinha recebido. Eles tinham esse conhecimento de que não poderia tocar naquela árvore, comer daquela árvore. E aí a gente vem aqui para o capítulo 3, a gente vê o capítulo 3, que uma serpente chega e questiona a mulher. Pastor, quem é essa serpente?
Eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Diz assim: Então o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. Olha só o que Apocalipse está respondendo. Quem é essa serpente? Que no versículo 1 de Gênesis vai dizer: ora, a serpente era mais astuta que de todos os animais selvagens. Então essa serpente que chegou ali para tentar Eva era o diabo, era o Satanás, que engana. A Bíblia diz que ele engana o mundo todo. Para você entender quem era essa serpente que chegou enganando, você questiona: oxe, que serpente é essa? Que serpente é essa que chega e engana ali aquela mulher, conversando ali com aquela mulher? Era o próprio diabo. Apocalipse diz que era o próprio diabo, que chegou ali tentando para enganar aquela mulher, como ele fez, levou aquela mulher e aquele casal a pecar. Satanás veio para enganar as pessoas e estava ali para enganar e está hoje para enganar as pessoas. E quantas pessoas têm sido enganadas pelo diabo? Quantas pessoas têm sido enganadas por ele? Todos os dias acabam tomando decisões erradas, induzidas por eles. Já são induzidas por ele a tomar decisões erradas na vida. Ele continua a fazer isso. E assim como ele enganou Eva, ele também tem enganado muitas pessoas. O versículo 2 de Gênesis 3 diz assim: a mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Gente, povo de Deus, essa mulher, ela tinha o conhecimento, ela sabia que não podia comer daquela árvore. Ela sabia, ela tinha esse entendimento. Não é alguém que cometeu o pecado porque não sabia, mas era alguém que sabia. E hoje as pessoas estão cometendo o pecado sabendo que é pecado. Elas sabendo que é errado, mas mesmo assim estão praticando. Elas sabendo que não pode fazer algo, mas mesmo assim estão fazendo. E isso aconteceu com essa mulher. Ela sabia, Eva sabia que era pecado, ela sabia que não podia fazer isso, mas mesmo assim ela deu ouvido ali o diabo. Então eu quero que você entenda isso. Ela tinha entendimento de que não era para fazer. Ela tinha entendimento de que não podia fazer, ela não podia comer daquela árvore. Deus tinha falado para eles, Deus tinha falado para ela. Então ela repete aqui para a serpente, ela repete ali para o diabo, ela diz: olha, eu sei disso, não pode comer, eu tenho esse entendimento, não pode. Essa mulher, ela sabia que não podia fazer. E infelizmente, tem muita gente que sabe que não pode pecar, que não pode cometer coisas erradas, porque vai desagradar a Deus, vai desobedecer a Deus, mas mesmo assim estão fazendo, mesmo assim estão desobedecendo. No versículo 4 e 6, diz assim: a serpente disse à mulher: certamente não morrerão. Olha o diabo tentando enganar, o diabo mentindo, porque é isso que ele faz, ele engana, ele é enganador. Apocalipse vai dizer que ele engana as pessoas, ele é o enganador. E ele está dizendo: olha só, Deus disse que se eles comessem, eles morreriam. Mas aí o diabo vem e diz assim: não, peraí, não é assim não, peraí, não é assim não. Então o diabo estava tentando ali enganar. E eu quero te explicar uma coisa: a morte que Deus estava falando era a morte espiritual,
que aquele casal ia morrer espiritualmente, ia deixar de ter comunhão com Deus. Aquele casal, ele tinha comunhão com Deus, mas o pecado, se eles pecassem ali, eles morreriam, eles não teriam mais aquela comunhão com Deus por causa do pecado. Isaías vai dizer que as nossas transgressões, os nossos pecados, é a causa de separação entre nós e Deus. Eles trazem morte. Nosso pecado trazem morte. E o versículo 5 diz assim: é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher ouviu que a árvore era boa para o alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e comeu. Também deu ao seu marido que estava com ela e ele comeu. Gente, a mulher não podia comer do fruto e ela foi lá e comeu. Ela foi lá e comeu. Eu pergunto a você, essa mulher, ela desobedeceu. Eva, ela desobedeceu ali a Deus, porque Deus tinha ordenado que eles não podiam comer. Mas ela foi lá e desobedeceu. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga amém. Quem está compreendendo, diga amém. Comente aí se a voz está chegando aí na sua casa, bem, está dando para ouvir bem mesmo. Comente aí, tá certo? Olha só, aquela mulher, ela desobedeceu, aquele casal, ela desobedeceu a Deus. O casal desobedeceu a Deus. Agora eu faço uma pergunta a você. Se fosse você que estivesse ali, no lugar dessa mulher, o que você faria? Você obedeceria a Deus? Ou você faria o que ela fez? Você pode comentar aí. Se quiser, você pode comentar. Eu obedeceria a Deus. Você pode comentar o que você faria nesse momento. Qual seria a sua decisão? Imagina que você está lá, naquele ambiente, ali diante do jardim, e Deus disse para você, você não pode comer desta árvore aqui. Você pode comer de todas as outras árvores do jardim, menos dessa árvore aqui. Deus falou com você. O que você faria nesse momento? Você faria o que essa mulher fez, esse casal fez, ou você agiria diferente? Você diria, não, para mim o mais importante é obedecer a Deus. Para mim o mais importante é fazer o que vai agradar a Deus. Eu não quero comer dessa árvore, deixa para lá. Eu não quero isso para mim não, irmão. Eu quero é obedecer a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Queridos, eu quero te dizer uma coisa. Essa escolha, essa decisão que Eva, Adão, elas estavam ali, diante dessa decisão, não é única deles. Quando a gente diz assim, eu no caso deles, eu obedeceria. Mas essa decisão, ela não é única. A decisão não era única deles. Essa decisão, ela está diante de todos nós. Todos nós estamos diante dessa decisão. De obedecer ou desobedecer a Deus. Todos nós estamos diante dessa decisão. O que eu quero falar nessa noite, eu trouxe como tema dessa mensagem, nós também estamos diante de uma escolha. Esse é o tema da mensagem. Nós também estamos diante
de uma escolha. Essa escolha, essa mesma escolha que Eva e Adão estavam diante deles ali, que Deus colocou diante deles ali, para que eles pudessem fazer a escolha deles, é o livre-arbítrio que nós temos. Nós temos o livre-arbítrio de escolher viver com Deus ou desobedecer a Deus, obedecer ou desobedecer. Essa mesma decisão que eles tinham, cada um de nós temos essa decisão. Hoje nós temos essa decisão. E essa decisão, ela veio durante todo o tempo da existência humana. Durante todo o tempo da existência humana esteve essa escolha diante do homem. Deus disse para aquele povo: eis que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Então sempre o povo, ele teve diante dessa escolha de obedecer ou desobedecer. Não foi só Eva. Não foi só Eva. Nós estamos diante dessa escolha de obedecer ou desobedecer a Deus. É uma escolha nossa. Eu quero citar aqui Jó. Jó estava no pior momento da vida dele. No pior momento. Diferente de Eva, diferente de Adão, que não era essa situação. O contexto da vida de Eva, o contexto da vida de Adão era diferente da vida de Jó. E Jó, ele preferiu obedecer a Deus, mesmo diante do pior momento da vida dele. Olha o que diz Jó, capítulo 2, versículo 8 e 10, diz assim: então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. A mulher dele disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus, mas não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Então nós temos Jó passando por um pior momento da vida dele, um momento de dificuldade. Mas Jó não pecou contra o Senhor. Jó não pecou. Então aqui nós temos um exemplo de que, mesmo que o tempo seja difícil na nossa vida, nós ainda assim nós temos que continuar dizendo sim, nós temos que continuar obedecendo a Deus. Porque essa é a vontade dele. Independente do tempo que nós estamos vivendo, independente da situação, independente da dificuldade, se é tempo bom, como era o caso de Eva, de Adão, que não tinha necessidade de comer daquela árvore, se é um tempo difícil, como é o caso de Jó, independente do tempo, nós podemos obedecer. A nossa escolha deve sempre ser a obediência a Deus, obedecer a Deus. Mas essa escolha está diante de nós. Essa escolha está diante de nós. Diariamente essa escolha está diante de nós. Diariamente. Será que quando Deus criou o homem, criou a mulher, colocou ali no jardim, Deus colocou o homem ali no jardim, em seguida fez a mulher da costela do homem, colocou ali no jardim, e no dia seguinte o diabo já veio? Não. Não foi imediatamente. Aquele casal, ele vivia ali no jardim. Aquele casal, ele vivia ali no jardim. A Bíblia fala que Deus visitava o jardim. Deus visitava o jardim. Então, uma coisa que eu quero falar para você, que a escolha está diante de nós. Envolve todas as pessoas, mas também ela se trata de ser algo diariamente. É algo diariamente. Nós temos que fazer essa escolha. Diariamente nós temos que escolher obedecer a Deus. Olha o que diz Josué, capítulo 24, versículo 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor
Escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Josué está chamando a atenção daquele povo. Josué estava chamando a atenção daquelas pessoas. Vocês devem fazer a escolha de vocês. Façam a escolha de vocês. A quem vocês querem servir? Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, nós viveremos para o Senhor. Josué estava fazendo a escolha deles. E Josué estava dizendo, vocês, porém, façam a escolha de vocês. A quem vocês querem servir? É os deuses dos seus antepassados. Os deuses que vocês serviram além do Eufrates. Os deuses dos amorreus. Ou vocês querem servir o Deus Criador de todas as coisas? A quem nós queremos servir? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano. A quem nós queremos servir? É uma escolha nossa, é nós que devemos escolher. Diariamente nós temos que fazer essa escolha. Acordamos de manhã e temos que acordar para dizer sim para Deus. Para obedecer a Deus. Diariamente, todos os dias. E Josué estava dizendo àquele povo, escolha, porém, a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha que está diante de nós. Está diante de nós. Olha o que diz. Eu quero que você entenda que as pessoas, elas sempre estiveram diante dessa escolha. Sempre. O povo sempre esteve diante de escolhas. Fazer escolha. Ou obedecer a Deus ou desobedecer. Sempre estiveram diante de escolhas. Sempre. Desde o início da criação. É o nosso livre-arbítrio. Queremos viver para Deus ou queremos viver no mundo? Queremos as coisas de Deus ou as coisas do mundo? O que nós queremos na nossa vida? Nós queremos Deus, queremos te servir? E durante toda a existência humana, essa escolha, ela esteve diante do povo, de obedecer ou desobedecer. E não é diferente hoje. Hoje nós estamos diante dessa escolha. Você está diante dessa escolha. Todos os dias, quando você acorda, você vai escolher se vai obedecer a Deus ou vai desobedecer. Por quê, pastor? Porque as tentações vão vir. Porque os problemas vão vir. Porque as dificuldades vão vir. E aí você vai escolher diariamente se você prefere obedecer a Deus ou se você prefere desobedecer. Se você prefere praticar coisas que venham desagradar a Deus ou se você prefere praticar coisas que agrade ao Senhor. E não depende da situação que nós estamos vivendo. Se eu estou decidido a obedecer ao Senhor, não depende das coisas que eu estou vivendo, das situações que eu estou vivendo, das dificuldades que eu estou vivendo. Se nós decidimos obedecer, nós vamos obedecer nos tempos difíceis, nós vamos obedecer nos tempos de alegria, nos tempos de tristeza, nós vamos obedecer em qualquer tempo. Mas isso é diariamente. É de manhã, quando você acorda, é de tarde, é de noite, é diariamente nós vamos ter que decidir. Essa escolha está diante de você diariamente. Está diante de mim, está diante de nós, diariamente. O que nós vamos fazer? E a escolha nossa hoje, queridos, a escolha nossa hoje, eu quero te mostrar bem que Deus nos deu uma escolha para nós fazer. Deus nos deu uma escolha para nós fazer. Olha só o que diz João 3,16. João 3,16 diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha a escolha que Deus está colocando diante de nós. Ele entrega o seu Filho na cruz, foi sacrificado pelos pecados da humanidade, e aí cabe a nós fazer uma escolha. Crer nele e viver para ele. Crer nele e ser batizado. Crer nele, porque se essa escolha... E aí, queridos, sempre vai ter uma promessa para aquele que decide crer. Sempre vai ter uma promessa. Quando Deus coloca essa decisão diante de nós, essa escolha diante de nós, quando nós escolhemos viver por Deus, viver para Deus, vai ter sempre uma promessa para aquele que decide escolher Deus. Vai ter sempre uma promessa. E ele diz que aquele que decide crer em Deus terá a vida eterna. Olha que promessa maravilhosa. Então, nós temos aqui uma decisão para ser tomada. Crer em Jesus ou não crer em Jesus? Seguir Jesus ou não seguir Jesus? Aqui está diante de nós a escolha que nós devemos fazer. Se nós crer em Jesus, nós vamos ter a vida eterna. Mas se nós não crer em Jesus, nós vamos ter a morte eterna. Haverá condenação eterna para os que não crê em Jesus. É isso que vai dizer no versículo seguinte, no versículo 18, diz assim. Antes de eu ler o 18, eu vou ler o 17, que diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, queridos, está aqui, a escolha está diante de nós, está diante de você. E ele fala isso para você, ele usa pessoas para te falar isso. E assim como ele falou lá para Eva no Jardim do Éden, falou para Adão ali, ele fala para cada um de nós, ele põe diante de nós essa escolha, ele fala para nós, ele diz: olha, eu sou o único caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está aí a escolha, você quer seguir esse caminho, quer continuar nesse caminho, quer viver nesse caminho, ou você quer andar em outro caminho? Faça a sua escolha. É nós que temos, a escolha está diante de nós, está aí para nós tomar essa decisão. Você quer entregar a sua vida para Jesus ou você não quer entregar a sua vida para Jesus? Aí tem pessoas que muitas vezes dizem assim: ah, pastor, ainda não é o tempo, pastor. Eu ainda não me sinto com vontade de entregar a minha vida para Jesus. Eu ainda não estou preparada para entregar a minha vida, para seguir Jesus. Você simplesmente está dizendo que não quer fazer essa escolha, não quer escolher Jesus para a sua vida agora. É uma escolha que está diante de você, para você escolher, viver, andar no caminho, mas você até agora está indeciso, até agora você não quer seguir Jesus, até agora você não decidiu, você não fez essa escolha. Querido, e se ele voltar e você ainda não ter feito essa escolha? Se Jesus voltar agora e você não tiver feito essa escolha, como é que vai ficar? Se você ainda não escolheu viver com Cristo, se você ainda não escolheu servir a Ele, como é que vai ficar? A Bíblia diz que haverá condenação para aqueles que não escolher, aqueles que não crê. Aqueles que não crê. Tiago, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: portanto, submeta-se a Deus, resistam ao diabo. Olha só aqui outra coisa, uma escolha diante de nós. Nos submeter a Deus e resistir o diabo, que foi o que Eva não fez lá no início. Eva não fez. Ela fez foi ao contrário. Ela se submeteu, foi o engano do diabo. Mas ele está dizendo: submeta-se a Deus, submeta-se ao que Deus tem mostrado, aos seus comandos, à sua palavra, à sua verdade. Submeta-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Se vocês disser não às tentações do diabo, o diabo chega para tentar de vocês de manhã, para querer levar você a pecar, querer levar você a mentir, querer levar você a fazer o que é errado. Aí vocês dizem, não, meu irmão, não vou por esse caminho não, sai fora, está repreendido em nome de Jesus, eu prefiro viver em santidade, eu prefiro viver com o meu Deus, eu prefiro obedecer ao meu Deus. Cabe mais a mim obedecer a Deus do que os comandos do diabo, as tentações do diabo. Para mim é melhor obedecer a Deus. É uma escolha nossa que nós temos. E aí ele vai dizer no versículo 8, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de vocês. Ou seja, quando a nossa decisão é nos aproximar de Deus, Ele se aproxima de nós. Olha que maravilha! Então eu escolho me aproximar de Deus e Ele vai se aproximar de mim. Quando você escolhe se aproximar de Deus, quando você escolhe se aproximar de Jesus Cristo, essa é a sua escolha, Ele imediatamente se aproxima de você. Ele se aproxima de você. E aí o que nós precisamos é nos aproximar dele, porque quando nós tomamos essa escolha de nos aproximar de Deus, imediatamente Ele se aproxima de você e começa a trabalhar na sua vida, começa a te abençoar, começa a fazer obra na sua vida, dentro da sua casa, no seu lar, na sua família. É isso que acontece. Eu lembro que quando eu decidi isso, me aproximei de Deus, me aproximei do Senhor Jesus Cristo, Deus começou a agir na minha vida, Deus começou a agir na minha casa, Deus começou a agir na minha família. E é isso que acontece, nós nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós. É a nossa escolha, queridos, é a nossa escolha. É a escolha que está diante de você, aleluia, glória a Deus. Você pode glorificar a Deus, é a escolha que está diante de você. E se você escolher andar com Jesus, Ele está com você. Se você escolhe andar com Jesus, Ele se aproxima de você. Querido, é forte, é bênção. É bênção. Aí no versículo 10 vai dizer assim, olha, ele diz no versículo 8, na continuação, aproxime-se de Deus e Ele aproxima de vocês, pecadores. Limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, pessoas que estão com a mente dividida, deve tomar meu irmão, tem que tomar essa decisão. Você não vai viver aqui com essa mente dividida não, entre o mundo e Jesus. Eu escolho, uma hora eu quero Jesus, outra hora eu quero o mundo, uma hora eu quero Jesus, outra hora eu quero pecar, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu faço. Meu irmão, saia, tira essa mente dividida de você, lance fora essa mente dividida, escolha logo Jesus para a sua vida, escolha logo Deus e viva com Ele, ande com Ele, escolha logo e viva, não fique com essa mente dividida não, não fique com essa mente dividida, querido. Isso não é de Deus, não. Escolha logo, faça a sua escolha. Versículo 10 diz assim, humilhem-se diante do Senhor e Ele exaltará. Olha a promessa. É uma escolha que nós devemos fazer. Humilhar diante de Deus. Reconhecer que somos pecadores. Pedir perdão pelos nossos pecados. Querer viver uma vida com Ele. Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha só aqui, ó. Olha para cá. Presta atenção nisso aqui. Ele está dizendo, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se cada um dos seus pecados e sejam batizados. É uma escolha nossa, está aí diante de nós. É uma escolha nossa diante de nós, nos arrepender e querer ser batizado. Queridos, eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, de alguns irmãos aí em Buriti, que já fizeram
essa confissão, se arrependeram dos seus pecados e decidiram viver com Deus e pediram e foram batizados. A irmã Rosângela, o irmão Neto, a irmã Denise foram batizados. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Olha aqui, foi a escolha que esse povo fez. A escolha que eles fizeram. Eles fizeram. É uma escolha que está diante de nós. E Pedro está dizendo que nós precisamos fazer essa escolha. Olha só outra coisa, Lucas 9:27, eu estou encerrando. Só para encerrar, diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Siga-me. Uma decisão, querido. Uma decisão. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser seguir, é isso que Jesus está dizendo. Se alguém quiser seguir Jesus, nega-se a si mesmo. Tome a sua cruz, diariamente a sua cruz e siga. É uma decisão de cada um. É uma escolha sua. Ninguém vai escolher por você. Escuta isso. Ninguém vai tomar essa decisão por você. É você que faz essa escolha de seguir a Jesus Cristo. É você que faz essa escolha. Não vai ser o teu pai, não vai ser a tua mãe, não vai ser os teus filhos, não vai ser ninguém que vai fazer essa escolha por você. É você que vai fazer essa escolha de seguir Jesus. Ou você escolhe seguir Jesus, ou você escolhe não seguir Jesus. Ou você escolhe obedecer a Deus, ou você escolhe não obedecer a Deus. É uma escolha que é sua. É só sua. Não é de mais ninguém, é só sua. Deus entregou essa escolha a você, é o seu livre-arbítrio. E você precisa decidir. Mas eu digo uma coisa, se você decide seguir Jesus, dizer sim para Ele e negar todas as outras coisas, tem promessa para a sua vida. Tem promessa para a sua vida. Tem promessa. Tem bênção para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Quem foi abençoado, diga glória a Deus, diga aleluia, diga...